Beleza. Então, boa noite a todos, né? Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E o momento de hoje, né? A temática ela foi sugerida aí pelo Martinho na semana passada, até por uma situação que aconteceu durante o Sul-Americano. E como a gente vem colocando para todos, né? O Momento Abrate é o momento VaptVupt, é 15 minutinhos, a gente só vai abordar a temática, é mais uma provocação, e alguma dessas provocações fazem a gente gerar outros movimentos. Então, eu peço que vocês fiquem tranquilos que a comissão técnica da câmera de chamada, que foi justamente, né, iniciada a partir desta temática, eu queria já agradecer aos membros da câmera, dessa comissão que prontamente atenderam, né, tá no site, né, a fotinho, o nome de todos que compõem as comissões técnicas. Essa comissão técnica irá preparar uma oficina específica sobre sapatos, onde a gente vai poder trabalhar como maneja, como que faz a aferição e algumas outras situações. Mas para hoje, nesses 10 minutinhos, porque os 15 minutos a gente tem esse início e o finalzinho, né, da apresentação. Hoje quem vai estar tocando para nós é o Anderson Moraes, que também faz parte do comitê técnico da Abrate e da comissão temática, né, da câmera de chamadas. Anderson, com você. Obrigado, Cláudia. Se você puder projetar aí. Boa noite a todos. A gente está aqui para falar, então, do tema sapatos, né? Que surgiu aí uma situação no Campeonato Sul-Americano, realizado há alguns dias em São Paulo. Estou falando baixo? Tá Está me baixinho? escutando? Tá baixinho, mas Deixa eu ficar mais perto aqui do computador. beleza. A temática do sapato, que surgiu uma situação no Sul-Americano adulto, que foi realizado em São Paulo há poucos dias, né? Um atleta da Colômbia, pelo que se sabe, utilizou uma sapatilha não permitida no salto em distância, uma sapatilha que é permitida no salto treino, mas não é permitida no salto em distância, né? Ela tem uma, uma sola maior, né? Mais alta, né? Vocês podem ver aí na tela o resultado que o atleta alcançou, 8,29, seria o melhor resultado da vida do atleta, né? Aqui, foi na quinta tentativa, né? Isso aqui é o boletim de resultado emitido pela CBAT. E aqui é o resultado já na tela do site da AWA, né? Vocês podem verificar ali, ele foi desqualificado, tá? Aqui é o perfil dele, o profile dele no site da AWA, né? A melhor marca no Brasil que ele teve foi 8,18 no troféu Ademar Ferreira da Silva, realizado lá em Bragança Paulista. Não se sabe se lá também ele utilizou o sapato que não pode, né? Mas aí já é uma história. Mas, enfim, lá ele saltou 8,18, não é a melhor marca da vida dele, né? Ele tem 8,20 em outra competição, né? Dando um zoom ali no sapato dele, ali, lá na competição em Bragança Paulista, assim, suspeita-se que seja algum desses modelos, e esses modelos não são permitidos no salto em distância, né? Eles são modelos para salto livre, né? Vocês podem ver aí, se não me engano, o modelo dele é o A0 Ambition 2, né? Muito parecido com esse tá aí, mas a gente não tem como certificar se realmente foi essa sapatilha, porque realmente não checaram, né? Aqui estão outros modelos que tem no mercado, né? Essa aí é a Adidas Prime SP2. Aqui é uma foto tirada da transmissão da TV CBAT lá no Sul-Americano, no Centro Olímpico, né? Tentou-se dar um close ali, mas a imagem não está muito nítida, não tem como ter certeza também da sapatilha, né? Tá aí de novo, outro close. Aqui a gente tem a lista dos modelos, né? Dos possíveis modelos que ele poderia ter usado, e nenhum dos modelos é permitido a utilização, né? No salto em distância, possível, né? Existe uma coluna específica para o salto triplo, né? Para as outras provas de campo ali tem uma coluna com mais provas, né? Também não pode, né? Também não pode. Esse caso não foi isolado, houve outros casos no mundo, né? Primeiro, em 2021, um maratonista da Etiópia, né? Utilizou também um calçado que a World Athletics não reconheceu o seu resultado.
A Elimar Rojas também, ela inclusive deixou de participar do Mundial do Oregon, né, no salto em distância, porque ela utilizou a sapatilha, a prova dela principal é o salto triplo, ela utilizou a sapatilha do salto triplo numa prova de distância, teve o índice. A World Athletics também desqualificou aquele resultado dela, então ela não pôde competir também no salto em distância, né? Isso prejudicou a equipe, inclusive, ela poderia ter alcançado uma medalha lá na competição, né? E aqui a gente tem a regra, né? A regra técnica 5.2, que é que fala aí sobre os sapatos, né? Que diz que os atletas podem competir descalços ou com calçados esportivos. Os atletas devem cumprir todos os regulamentos relativos ao uso de calçados esportivos aprovados pelo Conselho. E vocês podem notar que tem 4 regras em branco, e isso é de propósito, tá? Está assim mesmo no inglês e no português ficou dessa forma, intencionalmente deixado em branco, porque a própria World Athletics não está bem certa de que isso fique dessa forma, ou pode alterar, né, no futuro, então ela já deixou os números das regras ali para que possa já utilizar, né? O regulamento sobre calçados, lá, a regra 7.2, tá? Podem participar com sapatos diferentes do que está na lista, mas sempre sujeitos à aprovação do diretor executivo da WA, tá? Por motivos médicos ou por segurança, né? Para evitar dúvidas, o uso de uma órtese calcanheira para elevação do calcanhar ou capa de calcanhar, de acordo com o artigo 7.2.4 acima, não se enquadra na espessura máxima para solas estabelecidas na tabela do apêndice 3, né? E aqui está um exemplo do que está dizendo lá, né? Aqui está a média do tamanho dos calçados, né? A World Athletics usa o padrão europeu de tamanho de calçado, né? Então, a média do tamanho de calçado para nós seria o número 40, né? Eu calço 45. Se eu utilizasse uma sapatilha do meu número 45, com certeza a minha sola seria um pouquinho mais espessa, estaria fora da especificação que está na regra, que está na tabela, né? E aí você pergunta, deixa competir ou não deixa competir? O atleta não tem culpa se ele tem um pé maior, né? E é isso, ela é utilizada uma média dos números. Teria que ter uma tabela para cada número de calçado e um número diferente de espessura de sola, né? Então, a gente fica muito no dilema, né? Deixa ou não deixa, né? Na dúvida, sempre pro atleta, como eu aprendi no meu curso em 1900 bolinha com o professor Martinho, na dúvida pro atleta, né? E aqui, volta a Claudinha que eu passei, né? A World Athletics reconhece que um calçado esportivo acima do tamanho padrão da amostra pode conter uma sola marginalmente mais espessa do que um calçado padrão da mesma marca e modelo. Então, é isso que eu falei, né? Um calçado maior vai ter uma sola maior, né? E aqui tem um quiz lá no site da World Athletics, né? Muitas perguntas são feitas, devem ter recebido muitas perguntas na época que soltaram esse novo regulamento dos calçados, né? E aqui uma pergunta interessante. Preciso realizar alguma verificação na câmara de chamada? Não, a gente não é obrigado a realizar essa verificação. É porque não tem tanto tempo assim para realizar essa verificação, né? E aqui outra pergunta com resposta já. O oficial de controle de calçados precisa medir a espessura da sola de um sapato? Não. O objetivo é registrar qual sapato o atleta está usando e identificá-lo na lista de aprovados ou não. Não são necessárias medidas dos sapatos, tá? Então, a gente tem que atuar mesmo como uma forma, como é atuado no doping, né? O atleta compete, vai lá, faz um sorteio e ele é escolhido para mostrar o sapato, né? Aqui a Claudinha me cantou ontem para eu montar um modelo de formulário para a gente começar nas competições aqui no Brasil, fazer a checagem dos calçados, né? Então aqui estão todos os dados necessários e aqui ó, alerta para o modelo, fotos, né? Além do modelo da sapatilha, mais foto. Você identificar o atleta numa foto e tirar uma foto com ele segurando o calçado dele, né? Porque ali é a prova de que você checou o calçado, se houve dúvida, você pode checar, e que ele entrou para competir com aquele calçado. Se ele utilizou um calçado diferente lá na hora da competição, né? Aí é uma questão que o atleta vai responder pelo ato dele, né? E aqui algumas ações preventivas. A gente sempre fala, né? Principalmente na câmara de chamada, né? Quem trabalha na câmara de chamada, que está aqui nessa sala, sempre
Sempre está sempre de olho, antecipando, chamando atleta, chamando treinador, confirmando, vamos confirmar, vai participar, não vai. Já está olhando uniforme, já está olhando sapato. Mesmo no aquecimento, você está de olho na. Então, você tem que antecipar sempre as suas ações. Então, aqui algumas ações preventivas, né? A organização pode colocar no regulamento normas de competição, as dimensões, formatos de pregos, líquidos calçados permitidos, né? Retomar informações acima também no Congresso Técnico, é importante citar isso no Congresso Técnico, né? De repente, disponibilizar a venda de pregos, né, e calçados no local do evento, próximo à câmara de chamada, porque sempre tem um desavisado que vai chegar lá com o sapato errado ou com o prego errado, né? Se for possível, exposição visual da lista de calçados permitidos e proibidos na área de aquecimento ou próximo à câmara de chamada. Se não puder, se não tiver uma parede lá, que geralmente nunca tem uma parede bacana para você a lista, você pode deixar a lista na mesa de confirmação lá e alertar, ó, quem tem dúvida com o calçado, a lista está aqui, pode consultar, né? Também dá para solicitar a entrega da declaração de calçados por atleta no momento da inscrição, que é aquele modelo lá que a gente viu nos slides passados, né? E realizar foto do atleta com seu respectivo sapato e identificação do atleta, que no caso é o identificador, o BID, né? A gente era número, mas em algumas competições usa nome, né? Eu acho que é isso aí, né, Cláudia? Desculpa falar, Isso, desculpa Anderson. a voz que eu tô gripado, tô com o nariz entupido. Beleza. Gente, eu queria trazer para vocês que, assim, são grandes inquietações, a gente está no momento de desconstrução, né, então, assim, fiquem tranquilos, acalentem seus corações, porque nós sempre trabalhamos sempre não, cada organizador trabalha de uma forma, mas, usualmente, a gente faz a verificação na câmera de chamada, a gente precisa, sim, pensar e repensar as nossas ações e os nossos formatos, em algumas competições da própria World Athletics, eles acabam testando, né, ou fazendo as aferições na câmera de chamadas, mas a ideia, né, central aí da World Athletics é tirar as verificações da câmera de chamada e fazer isto no pós-evento, né. E aí, como o Anderson comentou, cai no modelo do antidoping, alguns vão ser pegos, alguns talvez não sejam pegos, mas tenham denúncias mais à frente, e isso vai gerar uma desqualificação. Então, o que que a gente pede para vocês? Para a gente cumprir a questão do horário, né, de se manter os 15 minutos, a gente vai fechar a sala, a gente vai pedir que vocês coloquem no chat ou encaminhem no próprio grupo, né, dos associados lá no WhatsApp, se vocês tiveram alguma dúvida, se vocês gostariam que abordasse alguma situação, mas já deixando para vocês a informação que a gente vai lançar uma oficina sobre calçados, trazendo como fazer a aferição, como tem sido alguns modelos da própria World Athletics e depois, né, a gente vai também fazer um movimento junto de encaminhamento para a própria CBAT, né, porque a ABRAT a gente não define como serão as coisas dentro do Brasil, mas sim a CBAT. Então a gente não pode estar desconectado com as ações que forem definidas pela própria CBAT. Martinho, você levantou a mão, quer falar rapidinho? Temos 2 minutinhos. Não, é bem rápido, é só uma coisa. Primeiro, sobre o tamanho de prego. Eu estava revisando a regra outro dia, e aí a regra agora diz que pregos de 6 milímetros, a partir de 6 milímetros, devem ser aceitos. A gente teve um problema no Congresso Técnico do Troféu Brasil, justamente porque todas as sapatilhas agora, por conta, acredito, da regra, vêm com prego de 6. Prego de 6 ou 5. 7. Não, mas o normal para a corrida, ele sai com 6 porque a regra fala, e a maior parte das nossas pistas pede 5. Então, a gente teve um problema grande no Centro Livre. Sobre a questão do sapato, eu acho o seguinte, já que não é para controlar na câmara de chamada, tira esse controle logo da câmara de chamada, cria-se no regulamento que vai ser indicado um oficial de controle de sapato para cada competição e ele vai atuar como um oficial de controle de doping. Porque, na verdade, esse formulário que o Anderson fez, ele está exatamente o que está na norma, como em inglês, né? E tem um formulário de cadeia de custódia, que é exatamente o mesmo nome do formulário do doping, porque você pode reter o sapato para ser examinado. Aí esse sapato vai ter que ser acompanhado até chegar no famoso perito independente que vai dizer se o sapato tal não está de acordo com a regra. Sobre Exatamente. o caso do sul-americano, 2 itens rápidos. Logo que acabou o Sul-Americano, na segunda-feira, eu recebi um e-mail da tal da Sandrine, que até consta do regulamento, o nome dela, perguntando se tinha sido feito controle de sapatos e se nós tínhamos recebido algum formulário.
Aí eu falei com o André, nós fizemos até uma declaração, né, André, que a gente tinha realizado o controle, usado medições, mandamos até uma foto do aparelho, e que a gente não tinha recebido formulário nenhum. E aí depois eu já recebi o comunicado, já na verdade, copiado num e-mail que estava dirigido ao Hélio, presidente da Sul-Americana, dizendo que o atleta estava desclassificado. Eles deram 4 dias para ele se explicar, e não aceitaram a explicação dele, que eu sabia, Deus, qual foi, tá bom? Obrigada, Martinho. Anderson, quer fazer um complemento? Não, só para dizer que o Martinho acabou de criar a função de árbitro sapateiro aí nas competições. É o que está dentro do regulamento. Mas eu Beleza, acho que é o que a a gente gente tem que fazer. é isso, a gente vai abordar essa temática construindo nessa oficina. Gente, Exatamente. quero agradecer de coração aí a comissão técnica por ter trabalhado em cima dessa temática, Anderson pela apresentação, Martinho pela sugestão, e seguimos juntos aí nas quartas-feiras. Grande beijo a Tchau, todos. gente. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.